E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer imenso ter a sua companhia aqui conosco para mais uma jornada de conhecimento bíblico teológico e hoje um papo mais descontraído, né? Normalmente a gente traz aí assuntos às vezes pesados, né? Às vezes polêmicos, às vezes densos teologicamente, às vezes leves, bíblicos, né? A gente faz de tudo aqui no podcast em frente. Verdade. Não é? É Aline? verdade. Não sei, se eu não vou prometer que não vai ser polêmico, não. Dá o seu oi aí, Pelo que Aline. a gente estava conversando aqui. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. É um prazer. Sejam bem-vindos. Aproveitem e já comecem a interagir com a gente aí nos comentários. Mandando suas sugestões de tema também para esse quadro que é novo, né? Exatamente. Meu amor. Sim, estamos aqui, né, como o Renan disse, com um quadro divertido, leve e que pode gerar uma polêmicazinha, mas lembrando que é a nossa opinião. E isso, sempre Né? importante dizer, nós não estamos falando de certo ou de errado, tá? Às vezes a gente pode trazer temas aqui que sim, existe um certo e um errado, né? Vamos lá. Mas às vezes a gente pode trazer temas que... É claro, porque, por exemplo, a gente vai falar sobre temas que na Bíblia diz que é assim, então é assim, né? Sim. Não tem muito para onde fugir. Mas existem temas que permitem que as nossas opiniões sejam colocadas. Tô certo? Certíssimo. Muito bem. Antes eu queria falar da nossa mais nova patrocinadora aqui do podcast Em Frente, nossa amiga Dalva. É isso. Então você, mulher que busca aí novos patamares para sua vida pessoal e profissional, você precisa conhecer a Joana Dalva. Ela oferece aí uma mentoria exclusiva focada no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento. Muito importante, né? Quem não tem identidade não é ninguém, né? É verdade. É muito importante. Então, transforme a sua carreira e relações com a orientação da Joana Dalva. Ela é pedagoga e mentora especializada em mulheres. Não perca essa chance de crescer. Acesse o QR Code aí. Também está aqui embaixo na descrição. Você vai entrar direto aí na fala com a Joana Dalva, nossa colega, nossa parceira aqui do podcast Em Frente. Muito bem, meu povo, minha pova. Nós vamos falar hoje, né? Hoje nós vamos usar muito essa frase. Cristão, pode ou não pode? Crente, pode ou não pode? Ixi. Rapaz, hoje vamos ver o que vai dar aí. Começa aí, amor. Eu Vou jogar começo. batata quente pra você. Então tá. Vamos aproveitar que a Aline tá aqui, né, Aline? E vamos já entrar na área dela. Isso, vai lá. Eu quero saber, gente, se cristão, se crente de verdade, pode ou não pode entrar em sites de relacionamento, aplicativos de relacionamento. Antes de eu dar meu ponto de vista. Não, vamos explicar primeiro, né? Vamos. Para quem não sabe, existem aplicativos onde você cria o seu perfil como uma rede social mesmo, mas essa rede social ela tem um propósito de encontrar para você um novo relacionamento. Mas na prática, a maioria das pessoas está ali para um encontro casual. Então, e aí, cristão pode ou não pode? Pode usar essa ferramenta para encontrar alguém? Será que ele vai encontrar um outro cristão lá, né? Será que ele vai encontrar uma pessoa que tem os mesmos valores dele lá na rede social? Antes de eu dar minha opinião, eu quero ouvir do Renan. Eu particularmente acho assim, partindo do pressuposto de que um cristão ora a Deus para esse tipo de situação, né? Partindo do pressuposto de que um cristão precisa buscar a Deus para que Deus mostre, né, qual que é a pessoa ali, eu acho meio complicado. Então já deixa eu entrar. Vai. Então, cristão precisa da permissão de Deus para namorar? Quem escolhe? Deixa eu mudar a minha pergunta. Quem escolhe? Sou eu? Ou é Deus quem escolhe por mim? Eu não entendo dessa maneira. Eu não entendo assim como uma escolha divina. Deus, ele aparece pra você em sonho e mostra, é aquela pessoa. Eu não entendo dessa maneira. Mas eu entendo que quando você ora e busca a Deus, ele lhe dá o direcionamento, né? Mas eu posso escolher por mim? Eu acho que... E ele vai me abençoar? Que ele vai Sim, é o abençoar a sua livre-arbítrio. escolha, mas ele vai direcionar a sua escolha.
Até porque é você que vai ficar casado com a pessoa, né? Eu que tenho que... Não é Deus que vai casar com a pessoa, não. É você. Não dá pra culpar Deus? Não, uai. É eu que tenho que te aguentar pro resto da vida. Ai, meu Deus. Mas eu acho que tem muito disso também, que as pessoas elas querem levar pra Deus esse direcionamento. Nem é porque querem que o Senhor direcione, mas porque querem se abster da responsabilidade de fazer uma escolha, porque é uma escolha muito importante, muito séria. Então, o que é mais fácil? Eu assumir a consequência da minha escolha ou eu jogar a culpa em Deus? Isso, delegar pra Deus, Senhor, arruma, é quem o Senhor Senhor... esse encosto na minha vida. E aí que tá um grande problema, porque pessoas que estão dentro da igreja, às vezes, delegam isso, às vezes, pra um líder espiritual, pra um pastor que vai falar, não, minha filha, aquela pessoa ali não é de Deus pra você. Essa porque tem muita gente também que pensa nisso. E aí, quando dá errado, ela também vai se abster da culpa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que nós temos esse poder de escolha. O Senhor, Ele abençoa as nossas escolhas, as nossas decisões. Eu acredito que quem anda em retidão, o Senhor vai estar sempre abençoando, que é uma promessa bíblica. Mas também, aí que tá. Aí tem a questão dos valores. Um aplicativo desse, você vai encontrar gente de todos os tipos. Você vai encontrar um perfil fake, você vai encontrar uma pessoa que às vezes está ali para aproveitar. A grande maioria delas está à procura de um encontro casual que envolve sexo e que não é um princípio que é cristão fazer antes do casamento. Você vai encontrar ali pessoas, às vezes, que têm relacionamentos, mas estão ali procurando por uma amante, por uma outra aventura. Então, assim, não acho que é um ambiente que o cristão deveria estar. É difícil para filtrar. Exato. Exato. E mais uma coisa interessante, guarda o que você ia falar, Aline, só pra mim não esquecer, porque senão eu... Não, então... Pensa aí, vai. Não, pode falar. É porque a questão que a Gisele trouxe da escolha, se é Deus quem escolhe ou é nós que escolhemos. Eu entendo que as escrituras, elas já têm alguns direcionamentos que vão te ajudar na escolha. Né? Então eu entendo que isso é Deus abençoando a nossa escolha. Se nós escolhermos de acordo com os direcionamentos das escrituras, por exemplo, cristão casar com não cristão, a Bíblia trata isso como julgo desigual. Né? Eu até ouvi uma frase forte essa semana no Instagram. Ele fala assim que quem Bruno Euclides, eu acho que é o cara que escreveu isso. Fala assim que cristão que casa com não cristão, não é que ele vai se desviar, é que ele já está desviado. Eu falei, nossa, é forte, né? Muito forte. Mas é porque, pensa só, por mais que... Vamos pegar aqui uma religião que é muito parecida, né, com a nossa. Tem lá algumas divergências doutrinárias, mas de modo geral é parecido. Catolicismo com cristianismo. Não, mas calma aí. Catolicismo é cristianismo. Tá, mas você entendeu o que eu quis dizer. O protestantismo evangélico. Então, vamos lá. Vamos usar os termos corretos. Muito bem. Então, o catolicismo com o evangélico protestante. Ok? Existem... muitas semelhanças. Existem muitas semelhanças, mas existem diferenças muito sérias. Por exemplo... Na hora de batizar o seu filho. Vai levar na igreja católica? Vai batizar na igreja católica, porque a igreja católica batiza crianças. Certo. Ou você vai apresentar a criança e a criança é que vai decidir se batizar depois que ela já tiver consciência, como os cristãos protestantes fazem. Percebe? É uma coisa simples, mas já é uma divergência. E aí, quando tá naquela fase ali do namoro, tudo é fácil de resolver. Não, a gente faz os dois, vamos resolver os dois. Uma vez eu lembro de alguém falar isso, leva um padre e um pastor e resolve a situação. Faz um culto Mas aí envolve toda uma família que tem valores e tem um desconforto. E às vezes tem a pessoa que não acredita que no santo, por exemplo, um protestante não vai querer porque tem um santo, uma imagem lá, e aí o católico vai ficar ofendido. Isso vai gerar tanto desgaste, eu acho, assim, para aquelas pessoas envolvidas, que realmente é um caso a se pensar. E sem contar, por exemplo, citamos os católicos aqui, nada contra os irmãos católicos, mas, por exemplo, a questão das imagens, né? A questão da veneração das imagens é algo muito sério. E para o evangélico... É fora de cogitação. Pecado. É pecado. O evangélico não admite. E aí, você vai casar com alguém que quer ter uma imagem dentro de casa? Como que vai ser isso? Exatamente. Né? Então, é só para você perceber que são diferenças que a princípio parecem coisas simples, mas que na hora da convivência vai gerar desconforto e até provavelmente a separação. Desgaste e resulta na separação. E aí o ambiente virtual, ou até mesmo um site,
Existem, vocês sabem que já tem projetos, eu não lembro o nome não, mas existem até alguns sites, aplicativos direcionados para o segmento gospel. Olha pra você ver. O que não tem no segmento gospel? Na indústria gospel? Não sei dizer como, porque realmente acho que não foi uma coisa que deu muito sucesso. Mas a gente precisa analisar esses fatores. Eu acho que assim, a escolha do relacionamento está muito atrelada a quem nós somos e é o que a gente acredita, né? Então, esse tipo de ambiente, para uma pessoa que está buscando um relacionamento sério, definitivamente não é o melhor lugar. Agora, o que eu pergunto: cristão, pode ou não pode estar num aplicativo de namoro? Pode ou não pode, gente? Na minha opinião, não pode. Pra mim também não pode. Pra mim pode. Esse programa não vai ser polêmico. Quero ver o que a minha sogra vai falar disso. Dona Silvia, ó. Falando, e nada polêmico. Mas por quê? Fala. Gente, por quê? Eu acho que pode. Agora, se é aconselhável, aí entra tudo que a gente falou. Você tem que pontuar. Quem que eu vou encontrar lá? O que eu tô querendo ao entrar lá? Entendeu? Eu tô querendo também uma saída casual? Aí tá errado. Mas talvez, tipo assim, é uma pessoa mais tímida. Hoje em dia a gente tem muito disso. Muitas pessoas que não conseguem se comunicar bem devido... Mais introvertidas. E que seria uma boa ferramenta para ajudar. Mas tem que entender que se eu entro num site desse, num aplicativo desse... É porque tá desesperado. Ô, Renan. Eu corro um risco muito grande de me envolver com alguém que não compartilha dos meus valores, isso, aquilo, outro. Então, eu tenho que ficar muito atento. E também cuidar com as conversas que eu vou ter nesse aplicativo. Mas também são perigos que a gente corre ao se relacionar fisicamente com alguém. Porque não é porque eu tô cara a cara com o Renan que vai dar certo, porque a gente é cara a cara. Entendeu? Então, eu acho que pode. E não quer dizer também que dentro da igreja também não vão ter pessoas com objetivos diferentes dos seus, né? É perigoso? Muito. É, mas todo relacionamento é. Então, eu preciso ficar atento, independente da onde que eu estou me relacionando. Essa é a minha opinião. Olha, muito bem, eu respeito, mas não concordo. Mas às vezes tem alguém aqui que tá assistindo que deu super certo, que casou. Fala aí pra nós. Você não tá amaldiçoado não, meu irmão. Você tá abençoado. Lembrando que são as nossas opiniões aqui. Isso. Então esse é um podcast mais livre pra gente dar as nossas opiniões. É isso aí, muito bem. Aline, fique à vontade para o seu questionamento. Tá bom. Que medo. Aí vem. Tá, vamos lá. Tatuagem. Pra vocês, o cristão pode ou não pode fazer uma tatuagem? Quem vai primeiro? Eu vou. Então vai. Pode. Meu pode. Deus. Eu tenho. Não, eu não tenho. Tá? Eu não tenho. E eu vou já começar falando por que eu não tenho. Eu não tenho por alguns motivos. Primeiro, a minha mãe sempre foi contra. E aí eu falo, cristão tem que obedecer e honrar os seus pais. E minha mãe sempre foi contra. Eu sei que se eu fizer, eu vou estar magoando ela incrivelmente. E eu não quero fazer isso. E desobedecendo. Agora, outro motivo também, a agulha não me interessa. E eu acho que quando eu ficar velhinha, como eu não sou muito adepta às plásticas, que eu tenho medo de cirurgia. A frozinha vai murchar. Eu acho que a minha tatuagem vai ficar enrugadinha, acho que ela vai ficar feia. Eu penso em tudo. Porém, o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas usando um texto bíblico errado, de forma errada, para dizer que pode ou que não pode. Porque quando a Bíblia está falando sobre fazer marcas no corpo, é lá em Levítico. E tá falando ali, o contexto ali é porque as culturas pagãs da época tinham o hábito de se mutilar quando alguém morria. Essas as marcas que não podiam ser feitas. Essas mutilações, essas marcas que se faziam no corpo em homenagem aos mortos. É isso que Levítico é contra. Então, eu acho assim, não existe um texto bíblico para você se respaldar em falar que a tatuagem ela é proibida. Então,
pensando nisso, ok, o cristão quer fazer, faça. Mas tem algumas coisas a se pensar. Primeiro, o ambiente em que eu vivo é adepto à tatuagem ou não é? Aquele ambiente que eu escolhi viver. Porque eu preciso ter uma aceitação, sim, social. Por exemplo, eu quero ser um missionário e eu quero ir para uma terra distante. Eu não sei aonde eu vou. Naquele país isso é aceito? Todos os países aceitam? Como que vai ser minha entrada? Eu vou ter que me esconder? Entende? Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar. A gente também sabe que a tatuagem, ela acaba contaminando o sangue. Então, você vai ficar um tempo sem doar sangue. Aí, eu sempre penso nisso também. Tipo assim, vamos supor... Minha filha precisa do meu sangue, eu não posso doar agora porque eu acabei de fazer uma tatuagem. Eu me sentiria mal. Então, assim, pensando nessas situações, é que eu penso, a gente tem que analisar bem. E principalmente, qual que é a motivação pela qual eu quero fazer aquela tatuagem? Entendeu? Porque muitas pessoas, principalmente quando mais novas, querem ser aceitas. E se o grupinho tem, então eu vou ter porque é a moda e é aquilo que vai me fazer aceito. Aí eu acho isso totalmente errado. Então, assim, eu acho que não tem problema ter. Desde que a sua motivação para ter seja correta. E que não fira nenhum outro princípio, como primeiro que eu coloquei aqui, a obediência aos pais, né, a alguém que detém autoridade sobre você, daquela que você aceitou fazer porque parte. Porque você já está desobedecendo, você já está descumprindo. Você está acabando descumprindo uma coisa em detrimento de outra. Aí eu acho que não é legal. A minha opinião é simples. É simples e direta. A Bíblia não fala nada contra. De fato, se alguém apresentar um texto bíblico aí dizendo que não pode fazer tatuagem, está interpretando errado. A Bíblia não fala realmente que você não pode, né? Mas a minha opinião é basicamente o que a Gisele falou. Mas também não fala nada a favor. Não fala nada a favor, justamente. Não era um assunto da época, né, gente? Eu não imagino o Abraão lá todo tatuado. Não, exatamente. E assim, eu tenho essa opinião. Alguns jovens, a gente já liderou o grupo de jovens, eu e Gisele, teve muito envolvido, então alguns jovens já perguntaram pra mim se poderiam fazer uma tatuagem, porque olham, né, pro líder espiritual às vezes como alguém que pode dizer que sim, que não. A primeira pergunta que eu fazia é: seu pai e sua mãe deixam? Então assim, não deixam, então você tá em pecado se você fizer. Essa é a minha opinião. Quando fizer 18 anos pode fazer? Aí o problema é seu. Apesar que vai continuar sendo seu pai e sua mãe. Continuar sendo seu pai e sua mãe, mas aí, enfim, né? E outra questão que eu colocaria em pauta assim, o estatuto da sua igreja. O que o estatuto da sua igreja fala sobre isso? Né? Mas o que a igreja tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Você escolheu congregar ali, você escolheu estar debaixo daquela autoridade, você escolheu estar debaixo daqueles estatutos e daquelas leis. E só, deixa eu te cortar só um pouquinho, porque eu tenho visto muito sobre isso também. Claro, quando a gente tá falando isso, a gente aqui não tá falando sobre igrejas abusivas, porque isso existe também. Existem pastores e igrejas que querem mandar na vida ali do membro e se torna um abuso. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando o seguinte: antes de você congregar numa igreja, a gente acredita que você procurou saber como que ali funciona e tal. Você se dispôs a entrar ali com aqueles usos e costumes que são regras pra vida. Tipo assim, não te mandar pode isso, não pode aquilo e não sei o quê, porque aí acaba sendo abusivo. Mas assim, uma autoridade, né? Eu nem falo de autoridade na figura da pessoa, porque a Bíblia também não trata autoridade com a figura da pessoa, mas pessoas que receberam autoridade, que detêm autoridade. Então, assim, você tá ali participando ativamente, tá ali com a sua vida e de repente você vai criar um atrito por uma coisinha, sabe? Mas é claro, a gente já voltando a falar, quando a gente fala sobre essa autoridade, não é essa autoridade que vem de forma abusiva, porque aí nenhum pastor, ninguém pode agir dessa maneira, né? Eu lembro que quando eu era da Assembleia, na minha época não podia usar brinco. Então eu fiquei sem furar a orelha até os 24 anos de idade, que nasci lá. E aí quando eu entrei na faculdade, todo mundo achava assim, muito bizarro eu não usar brinco. Todo mundo usa brinco. Eu falei, não, mas eu sou de uma congregação na qual a doutrina não permite. Eu
não via problema nisso, e eu sempre falava, eu não vejo um problema nisso. Eu acho bonito e eu até usaria, mas no momento eu estou nessa congregação e eu estou me submetendo a essa doutrina. Eu aceitei de espontânea vontade, não por uma ameaça. Exato. Isso. Até porque se você não aceitar, assim, você tem outras opções. Isso. Hoje em dia ninguém vai poder dizer, né? O que mais tem é opção, mais né? tem opção pra você procurar Não sei uma se é igreja bom ou que ruim, se mas... adeque a você. Porque, de fato, isso são, como a Gisele explicou muito bem, usos e costumes. Isso. Nós não temos na Bíblia um texto que proíba, né? Mas, assim como se você olhar para a história, né, a igreja, ou até mesmo as sinagogas, quando a igreja ainda não existia, elas tinham respaldo para criar as suas leis de usos e costumes baseados até mesmo na cultura. A igreja tem essa o problema é que hoje. negócio, se você fizer, você vai pro inferno. Aí virou abusivo. Exatamente. Entendeu? Agora, tipo assim, não, olha, aqui na igreja não tem esse costume por causa disso, daquilo, né? Tá no nosso estatuto. Mas é claro que você tem ali a sua escolha. Mas eu, como uma pessoa que detém autoridade sobre você, eu te aconselho a não fazer. A não fazer, justamente. O problema é quando entra nesse discurso. Se você fizer, você tá condenado ao inferno. Aí você já sabe que aquilo ali não vem do Senhor. Mas entra uma coisa que eu penso é o seguinte, eu acho que não é um problema fazer tatuagem. Porém, o cara vai lá e fecha o braço com a foto do capiroto no braço. Não faz sentido. Entendeu? O que levou ele a fazer aquilo? Então, assim, qual que é a sua motivação? O que você vai colocar? O que você vai tatuar? Acho que isso precisa ser levado em conta. Não é algo que é um problema, mas o que você vai expressar ali, porque é uma forma de expressar, isso precisa estar muito coerente com quem você é, ou se você for mudar de ideia depois, como vai ficar a situação. Verdade. Que é o que acontece com muita gente. Às vezes as pessoas na época da juventude virar adepto de alguns ideais, que depois se arrepende, não é mais uma pessoa que às vezes é adepto daquele movimento. E aí ela acaba levando aquilo pro resto da vida e pode até ser interpretado por quem às vezes não conhece, está num ambiente, por exemplo, de entrevista de trabalho e a pessoa vai fazer uma leitura ali do seu corpo, do que você está expressando, se for visível no caso, né? Com certeza. Exato. Eu acho que foi entendido. Mais uma vez, lembrando, meu querido amigo, irmão, que tem uma tatuagem aí, você não está condenado ao inferno e nem é menor por causa disso, né? São apenas nossas ponderações baseadas naquilo que nós pensamos, tá ok? Deixa eu falar aqui. Calma aí que eu não sei. Aline, você tem tatuagem? Não tem. Você tem, Renan? Não, né? Eu sei. Nós não temos, mas nós não condenamos quem tem. Já pensei algumas vezes em fazer. O que você faria? O meu receio é de arrepender. Mas o que você faria se você fosse fazer? Já pensei em escrever... não fala que é David, eu te amo, não. David. Não, já pensei em escrever Seja Paciente, que tem muito a ver com o meu estilo de ser. A hora que a sua chefe estressar, você olha pra... Mas eu tenho muito medo de arrepender depois, porque eu sou uma pessoa que eu me canso muito fácil visualmente. Então, assim, eu acho que seria... Eu sempre penso no transtorno de se eu não gostar, e se eu cansar... E se o tatuador não for bom? A letra lá cursiva em um S não ficou do jeito que eu queria. Muito bem, gente, muito bem. Olha só, eu preciso falar pra vocês da Autoescola Adriano. Rapaz, a Autoescola Adriano é nosso parceiraço desde os primórdios aqui no... E na Autoescola do Adriano, pode ou não pode? Deve. Desde os primórdios é o nosso parceiro aqui no podcast Em Frente, né? Agradecer ao nosso amigo Adriano aí, né? E se você tá querendo tirar aí a sua carteira de motorista, você pode chegar lá no nosso amigo Adriano, tá? Que tenho certeza que você vai ser bem atendido. Tem tecnologia de ponta lá para você tirar aí a carteira nos moldes atuais, né? Realizar esse sonho aí da carteira de motorista com o nosso amigo Adriano mesmo, tá bom? Na Autoescola do Adriano tem QR Code passando por aqui, tem o link aí embaixo também, você pode entrar em contato, é aqui no Dom Bosco, aqui em Betim, a Autoescola do Adriano. Sua vez, Renan. Minha vez. Estamos aqui ansiosas, com medo.
Ó, eu vou entrar no mundo que eu gosto muito, que é o mundo das artes, né? Da música, né? Das séries. Ixi, E aí? as séries entram. Cristão pode ou não pode ouvir música secular? E esse silêncio aí? Começa com quem? Então, vamos lá. Ó, eu acho que pode. Eu acho que pode. O que eu penso a respeito do assunto o que você tem que analisar ali quando você tá ouvindo a música. Porque é aquela questão bíblica, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, assim, não faz sentido, como cristão, eu ouvir uma música que tenha... Baixaria, um funk de baixaria, ou até mesmo MPB, mas com cunho totalmente voltado para sexual ou para traição. Não faz sentido. Sim. E você acha a música seculares hoje sem essas coisas? A gente acha. Se procurar bem. Você tem que ser cauteloso, você tem que ser criterioso. Não, sério, eu tô brincando. O que eu não faço, eu já percebi que eu escandalizo muitas pessoas com essa minha opinião. Então, eu não ouço na frente de pessoas que possam se escandalizar. Então, às vezes, eu deixo pra ouvir mais em casa, ou quando eu tô trabalhando lá no computador, eu coloco uma musiquinha de fundo. Eu gosto muito de jazz, de soul, de blues. Ali toca teclado, tá bom, gente? Então, assim, talvez... não nesse nível. Você acha que talvez seja uma peculiaridade, né? De, por exemplo, ter essa opinião de pessoas que são musicistas? Pode ser porque a gente busca muito em outras fontes, né? Sim. A gente busca muita... Quando a gente está aprendendo, a gente precisa submeter a uma música, às vezes, de uma pessoa que não se dizia cristã, né? Um grande músico, por exemplo, um Chopin, um Beethoven. A gente tá lá na teoria musical e a gente segue, às vezes, ali as técnicas, o que foi passado por eles. Então, acho que a gente já tem uma tendência a levar isso num outro sentido. Sim. Que pode ser mais difícil para quem não tem tanta convivência na música, por exemplo. Eu tenho um artista musical americano que eu gosto muito da musicalidade, da criatividade dele na hora de produzir, porque ele é multi-instrumentista e ele consegue fazer várias coisas diferentes. E eu acho isso lindo e eu ouço pra me inspirar. E vocês vão pela batida ou pela letra? Eu vou pelos dois. Quando é internacional, eu vou muito pela melodia, pelo timbre, pela musicalidade. Mas, quando eu tô gostando muito daquilo, eu procuro saber o que aquilo tá falando pra ver se eu não tô sendo incoerente. Agora, nacionalmente falando, vou muito pela letra. Eu gosto muito. Inclusive, tem cantores cristãos que eu não escuto, porque eu acho muito incoerente a letra. Eu não concordo com o que diz a letra. Então, assim, não faz parte do meu repertório musical. E a vida? Desculpa, te cortei. Como assim a vida? A vida da pessoa que tá fazendo a música influencia na sua escolha. Excelente filme. Influencia na sua escolha. Tipo assim, às vezes a pessoa tá lá com uma letra bacana, ele é um musicista excelente, mas você sabe que existe alguma coisa ali da história dele que você não concorda. Eu vou falar isso porque música não é muito a minha área de interesse. Depois eu até dou aí a minha opinião se pode ou não pode. Eu gosto, por exemplo, de livro. Eu gosto muito de ler. Mas tem certo autor que eu me abstenho de ler. Porque eu já sei ali a linha dele, algumas situações da vida dele que eu não concordo. Vocês pensam isso quanto à música? Tipo assim, é um cantor que canta ok, tem letras ok, mas você sabe que a vida dele não é coerente com o que a gente acredita, com os valores que a gente segue. Inclusive, no ensaio, um dia desses, aconteceu... Alguém me fez uma pergunta parecida com isso. Porque a gente estava falando de uma música que é muito bonita... Ela era uma música muito inspiradora. E aí ela falou assim, mas eu não escuto mais esse cantor, porque a forma como ele tá vivendo hoje não condiz com... Eu não acho legal a forma como ele tá vivendo hoje. Mesmo no mundo gospel. Então não vou ouvir. Ele é um cantor gospel. E aí na hora, eu me lembrei de Davi. Porque é um cara que, biblicamente, fazia um monte de coisas que, às vezes, eram erradas e contraditórias. Ele tem a história dele tem várias indas e vindas, assim, um relacionamento com Deus de Davi. Ele era bem conturbado. Mesmo assim, ele fez canções inspiradoras em todos os momentos da vida, que estão registradas até hoje nos Salmos.
Então, assim, o fato dele estar hoje numa situação que às vezes que não me agrada muito, deixa de ser uma canção inspirada por Deus, aquilo que ele fez no passado. Eu não penso dessa forma. Faz todo sentido. Faz todo sentido, até porque se a gente pensar dessa maneira, a gente se coloca como uma perfeição. Exato. Né? A gente se coloca, nossa, olha, eu sou o perfeitão, né? Só porque o cara pisou na bola quer dizer que a música dele não presta Mas mais. eu já me vi nessa situação de ver uma pessoa que eu admirava, ela tendo uma situação, uma atitude totalmente contrária ao que eu acredito, e eu falei, não vou ouvir mais. Na verdade, eu nem falei não vou ouvir mais, eu fiquei decepcionada, ela me escandalizou, e eu deixei de ouvir. E aí, com o tempo, eu falei assim, mas isso não faz sentido, não tô no papel de julgar, não tô aqui no papel de ser Deus. E aí, depois eu voltei a ouvir, porque eu realmente gostava dessa musicalidade, dessa pessoa, que também era cristã. O próprio Paulo E ela teve isso, né? um período da vida dela que ela se envolveu com droga e foi descoberta, depois foi para tratamento, foi buscar ajuda na igreja, na terapia, enfim. Mas eu criei um certo preconceitozinho, tipo assim, essa pessoa caiu, entendeu? Mas eu acredito que é uma própria análise mesmo, que o Espírito Santo nos leva a ter, mas tipo assim, quem é você? Você é perfeito para estar nessa posição de julgar? E só porque o caso dela foi exposto? Porque a grande verdade é esta, né? Porque foi exposto. Porque quantos de nós não erramos diariamente e pelo fato de não ser exposto, a gente acha assim, tá tudo bem, eu continuo aqui mantendo a minha imagem de santo. Homem Sim. de Deus. O Paulo usa, né, na sua teologia também, Novo Testamento, né, textos de pagãos. Ele usa produções de pagãos ali para estar explicando o evangelho. Filosofia, ele faz né? isso, Ele usa filosofia. Em Coríntios você encontra muito. Agora Legal, a gente podia pegar as filosofias de Coríntios e trazer pra gente pode. mostrar. E aí, gente, acha interessante? Comenta lá. Não, assim, a música não é uma coisa que eu carrego comigo. Ai, nossa, eu amo ouvir uma música. Não, é muito difícil eu parar pra ouvir músicas. Essa é a verdade. Como é muito difícil eu parar para ouvir músicas, então quando eu vou ouvir, eu tento buscar alguma música que me conecte mais ao Senhor. Porque assim, eu não sou nada assim musical, eu não entendo. Às vezes alguém tá cantando, nossa, ali ó, tá. E eu não consigo perceber essas coisas, porque eu sou desafinada completamente. Então assim, quando eu vou escutar, eu gosto de buscar mais músicas cristãs, geralmente as antigas. Adoro um hino antigo, é um negócio assim. Qual estilo? Fala, que agora eu fiquei curiosa. Não, antigo mesmo, é Frutos do Espírito. Não conheço, não é da minha época. Você conhece isso? Canta um pedacinho aí, Renan, porque se eu cantar, o pessoal vai desistir. Daniel Ah, Souza. tá. Sei. Eu gosto sim, gosto ali. Mas esses antiguinhos mesmo que minha avó cantava. Tipo Ademar de Campos. Isso, Eu Ademar gosto de Campos. assim. Ela gosta dos CDs antigos do Davi Silva. Isso. Agora, eu comecei a pensar uma coisa. Na verdade, eu comecei a pensar a partir do momento que eu ouvi alguém comentando. Que, por exemplo, tem pessoas que viram e falam assim, eu não escuto música secular. Porque antes de Cristo estar na minha vida, eu ouvia muitas músicas e aquelas músicas me remetem toda vez que eu escuto novamente a episódios da minha vida que eu não gosto de lembrar. Porque são episódios que não me fazem bem. Mas né? isso a música tem de fato esse poder. Ela mexe com a emoção. Mas o filme também mexe, depois a gente fala sobre o filme. A série mexe, o livro mexe, não é só a música, né? A arte mexe conosco. Mas aí o que acontece? As pessoas falam assim, então eu não gosto por isso. E agora eu vou pra igreja e eu vejo muita gente falando, ai, não tem nada a ver, você tá muito careta, isso aí é coisa de antigamente. Então eu devo voltar a ouvir? Esse é o questionamento que foi feito. E a gente entende assim, não. Se isso te remete a isso e você já decidiu isso na sua vida, continua na sua decisão. Não escute. Entende? Agora, o problema é eu não querer ouvir, não me sentir bem ouvindo e colocar isso como lei.
pra todo mundo. Isso não Só é pra lei. parecer que você... Porque isso não vai me levar mais pro céu ou menos pro céu, entendeu? Aí eu vou estar entrando numa área legalista. E se a gente para pra observar o mundo gospel, é um mercado, gente. Nós estávamos até discutindo isso aqui. Dificilmente um cantor famoso vai buscar uma inspiração no Espírito Santo. Eu não tô falando que não busca, mas eu tenho certeza que ele vai passar aquela música depois pro marketing dele, vai ver se isso dá pra vender, se não dá, vai faturar em cima daquilo. Então, quando a gente está ouvindo música, seja secular ou gospel, nós estamos alimentando um mercado. A gente precisa entender isso. A gente está alimentando o mercado. Tem muito financeiro aí nas duas coisas. Isso é fato. Então, assim, é muito difícil hoje eu falar o que pode ser ouvido e o que não pode ser ouvido, porque tem muito mais por trás daquilo do que a letra simplesmente. Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que ouvir aquilo que realmente nos traz aqueles sentimentos que nos aproximam mais do Senhor. Independente se eu tô ouvindo ali, sei lá, é Paula Fernandes que canta Minas, o Sertão lá Mineiro, né? Que lembra lá dos campos. Ou se eu tô ouvindo ali um Ademar de Campos. Sabe, eu acho que a música tem que nos conectar de alguma maneira com o Senhor ou com as pessoas, né? Com coisas que realmente vai trazer um aprendizado. Porque a emoção, a música tá repleta dela. Isso que você falou aí. Música secular ou não. Mexe com as emoções. Mexe com a sua emoção. É muito verdade. E o fato, por exemplo, da gente... Eu acho que o Renan vai me entender. Da gente gostar muito de música, a gente estar muito envolvido com música, a gente corre o risco de... na verdade, não corre o risco. Eu vejo que a minha relação com Deus, ela tá muito em volta da música ali. Então, quanto mais músicas inspiradoras, voltadas para adoração eu escuto, mais eu sinto que eu tenho um devocional mais eficiente com Deus. Porque às vezes as pessoas acham que devocional é só você estar em oração. Cada um tem a sua forma de falar com Deus. E eu vejo que eu faço muito isso pela música. Então eu tenho que me policiar, porque se eu acabo ouvindo muita música secular, eu percebo no meu comportamento, falando pessoalmente, que eu tenho uma tendência a ficar muito ali no secular e acabo me distraindo um pouco do espiritual. Porque pra mim a música ela faz muito sentido na minha vida. Eu tô sempre ouvindo música, todos os dias. Eu vou pro trabalho ouvindo música, a gente tá lá em casa, a gente tá ouvindo música. A gente tem instrumento, a gente para, a gente toca. Então, assim, ela faz muita parte da minha vida. Então, ela automaticamente também é uma forma de me conectar com Deus. Então eu preciso estar atenta a isso. E aí você fala uma coisa que é interessante, eu lembrei minha mãe contando um caso uma vez, porque as pessoas às vezes escutam uma música lá do passado e vai remeter um ex-namorado, aí vai remeter uma coisa que já acabou, ou a época que vivia no bar bem. E aí você tem que fazer essa análise não só com a Exato. música secular, mas a própria música de dentro da igreja, Também. porque as músicas de dentro da igreja, principalmente para quem cresceu na igreja, remete a situações às vezes que era melhor deixar de lado. Aí o que eu acho interessante é você pensar assim, mas por que a gente debate muito sobre a música secular, a música gospel, eu nem sei se esses termos são corretos, mas por que a gente debate muito sobre a música e não fala de filme, a gente não fala de livro? Porque eu, pessoalmente, penso assim, música a gente tem em excesso. No meio eu acho gospel. que você é muito contra a música, meu Deus. Não, Tem de série na calma. Netflix. Eu tô assim, tem muita música gospel, sabe? Você pode escolher. Você tem um arsenal grande musical, tanto gospel quanto secular. Filme você não tem. Você tem pouquíssimos filmes voltado para cunho religioso, voltado para um por cunho exemplo. religioso. Você tem muito mais filmes, né, aí fazendo sucesso que não tem a ver com religião. Livro, até nos livros, você tem muito mais livros, principalmente se a gente fala sobre ficção e tal, que também não são voltados para religião. Então a gente meio que... Isso aí a gente não analisa. A gente sai assistindo deixa de qualquer lado. coisa. É. A gente lê qualquer coisa. E tá tudo bem. Mas o que a gente condena a música sobre as emoções, o filme, a série... Quem nunca chorou, gente? Vendo o Diário de uma Paixão. Quem nunca chorou? O David levou eu também nunca chorei, não. Eu porque nunca vi, Eu mas choro. provavelmente choraria. E tem cenas que remete ali a
A Gisele não gosta de filme que tem areia, não. Ela não gosta de filme que tem Não, deserto. Diário de uma Paixão, eu já vi isso. Diário com É verdade, a história do soldado, não é? Não, o Diário de uma Paixão é que ele constrói ali a casa pra ela. Eles se conhecem num parque de diversão. Tá bom, vai chorar, para. É lindo, é lindo. Ela é Mas chorona. tem cenas que eu vou te falar. Você tem que pegar o controlezinho e Acelerar. eu vou falar mais, né? Nossa, nós vamos nos expor assim? Eu vou. O engraçado é que o Renan, ele não deu a opinião dele até agora. É, Ele quer- tô só ouvindo aqui. A Netflix está aí com uma série chamada Bridgerton. É assim que fala? Meu inglês é péssimo. Deve ser Bridgerton. Quem já assistiu? Quem nunca assistiu? É uma série que, se você for ver a história, eu, pessoalmente, eu sou apaixonada com a série. Mas existem cenas, existem valores ali que são desnecessários pra mim. Você tem que pegar o controle e dar aquela adiantada ali. E é uma porque... baita jogada de marketing, porque eles pegaram todo o tradicionalismo de época, daquela coisa dos romances antigos, dos livros mais antigos, e trouxeram com uma pegada muito mais jovem pra justamente pegar essa galera mais jovem, que é mais liberal e que acha que as coisas são... Então ele tem ideais muito atuais, por exemplo... feminismo, a questão da liberdade sexual, Aham. só que muito maquiado de daquela coisa do tradicional, lá do passado, Sim. de época. Então, assim, aí eu vou te falar, quando eu tô vendo Bridgerton, eu tô conectada ao Senhor, assim, na minha espiritualidade máxima. Eu estou conectada porque eu não vou me desconectar de Deus em momento nenhum. Mas aquilo ali não tá me remetendo a um momento de espiritualidade, não tá. Aquilo ali é pro meu entretenimento. Por que a gente não começa, então, a analisar isso? Por que isso pode e uma música não pode? É claro, na Vê o minha Game of casa... Thrones, que é mais violento, que é mais sanguinário também. É sanguinário e tem cenas muito intensas também. Então, o que acontece? A gente tá... Assim, acaba sendo hipócrita a gente começar, tipo, não, ó, se você ouvir essa música, você vai pro inferno. Mas já assiste o filme Mas de você pode ação, assistir isso aqui. onde o cara mata assistir todo Duro de mundo, só Matar. sobra ele no filme. Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo ponderar a nossa fala e fazer essa análise. Na minha casa, cenas, assim, que a gente vê que tá exagerada, a gente pega o passa. controle e passa. Isso a gente faz, a gente tem esse cuidado. Então, mas assim, eu tô assistindo a série da mesma maneira, entendeu? Então, assim, eu acho muito difícil falar se um cristão pode ou não pode ouvir uma música secular. Eu acho isso complicado. Eu acho que você tem que se analisar, você tem que entender ali o que você tá fazendo, ver o que aquilo ali tá te remetendo, se você consegue ouvir ou assistir aquilo sem entrar numa zona perigosa e aí você tomar uma decisão. Acho que esse pode ou não pode é muito difícil de falar. Pra mim pode, pra mim não pode. Pra alguns pode, pra alguns não É, pode. eu Entendi. acho isso. Antes de eu dar a minha opinião, é porque eu não dei minha opinião nesse caso aqui. Eu preciso não falar, deixou. eu preciso falar dos amigos da Fixar Parafuso. Se você tá precisando de parafusos, ferramentas, porcas, arruelas, máquinas elétricas, discos de corte, abrasivos, químicos, a Fixar Parafuso tem tudo isso para te oferecer. Você que é de Betim, região aqui, é só você chegar ali no Alterosa, na linha de trem ali, tem também QR Code, tem na descrição aqui o link para você chamar direto o pessoal da Fixar lá, que tem sempre o atendimento de qualidade, produtos excelentes para você, tá bom? E você vai encontrar tudo lá, né? Tudo lá, tudo. Inclusive meu marido, mas não está à venda. Esse tem dono. Esse tem dono e sou eu. Muito bem. Olha só, eu quanto à música secular, eu também tenho essa opinião de que cada um deve se analisar. Eu, pessoalmente, eu toquei em banda antes de ser cristão, antes de me converter, né? Antes de ir à igreja, de começar a ir à igreja. Então, assim, e as músicas que a gente tocava, e as músicas que eu gosto de ouvir, apesar de não, a grande maioria delas não ter muito
problema com letra, fala de cultura, né? São as músicas gaúchas, né? Falam de cultura. Eu falo que é música de festa junina. A não Gisele aceita, fala que é não. música de festa junina, não tem nada a ver, não. Não ofende os gaúchos, não, pelo amor de Deus. Não que tenha algum problema, né? Mas enfim, não tem nada a ver uma coisa com a porque outra. são coisas diferentes. São coisas de fato. diferentes. Mas a Enfim. Gisele não entende nada de música. Isso, nesse caso, a sua opinião tá Me magoei. rechaçada, amor. Eu quero sair desse podcast Então, nesse assim, momento. eu muitas vezes me peguei ouvindo essas músicas. Hoje eu acho que eu já sou mais tranquilo em relação a isso. Mas muitas vezes, principalmente no começo da minha conversão, eu me peguei me imaginando tocando, sabe? No bailão. Entendeu? Então, por muitas vezes eu evitei. Às vezes eu ouço hoje, mas hoje eu já sou mais tranquilo, né? Porque são músicas que realmente não... Igual, por exemplo, as sertanejas antigas, né? O sertanejo raiz. Né? Hoje o sertanejo tá vacaiado também nesse sentido, né? O sertanejo tá um problema sério. E eu vou falar pra você, época de festa junina agora, né, gente? Sou professora, escola tem festa junina. E é difícil selecionar música, viu? Porque as músicas que as crianças hoje, né, escutam e estão familiarizados, é difícil. Porque tem letra que não dá. Então, assim, eu entendo o que você tá falando. Eu particularmente, não vou dizer que eu não ouça, mas eu procuro evitar. Eu não posso nem dizer que eu não ouço porque é aquilo, né? Tem acesso ao meu login, então, ao meu histórico. Então, ela vê lá que eu ouço sim às vezes. Mas meu pai sempre foi gaiteiro, né? Meu pai sempre foi sanfoneiro e eu também sei tocar, então assim, eu gosto, eu tenho um apreço pelas músicas lá do sul e eu ouço sim de vez em quando. Mas creio que quando chega aquele momento que eu percebo que está gerando alguma coisa que pode me afastar de Deus, da presença dele, eu deixo de lado por um tempo, sabe? Mas são músicas, eu acho que é isso que a gente tem que analisar. Letra de música, ambiente, né? Se te afasta de Deus ou não, são perguntas que a gente precisa fazer. E hoje tá muito difícil, porque se você parar pra pensar, como é que as pessoas ouviam a música? Era em determinados ambientes, porque não tinha esse acesso que a gente tem digital das músicas. Então era mais fácil de você falar se o cristão, né, o crente, eu vou usar a palavra crente, se o crente podia ou não podia. Porque geralmente aquela música era tocada numa discoteca, era num bar. Então assim, você já sabia, não pode porque você tá naquele lugar. Hoje não, hoje você tá dentro do seu quarto, você tá com fone. Então, assim, o ambiente agora já não influencia mais, né? O estilo da música. Se você pensar no rock, o rock, há um tempo atrás, ele era totalmente proibido, né? Pro crente. Porque o rock, ele vinha ali com aquela questão da rebeldia contra o sistema, até mesmo como anarquismo e tal. Porém, hoje nós temos rock evangélico. Então, assim, o mundo ele também vai mudando, né? Que é desde aquela época, na verdade, né? Mas que não era muito aceitável. Exato. Então, assim, é complicado. Mas eu vou já indo aqui pro final. Também só fala. E eu acho que, assim, tudo que a gente conversou aqui, o que fica pra mim? Eu penso muito que esse pode, não pode, é complicado bater o martelo. E eu não tô relativizando. Hoje eu tô com problema com as palavras. Eu não tô mesmo. Mas assim, eu acho que o que pode, o que não pode, vai muito do seu relacionamento com Deus. O que você vai saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Eu acho que vai da sua intimidade com Deus. Porque Deus, ele vai te revelando o que te aproxima mais dele, o que te afasta. Ele vai te revelando o que ele deseja de você, sabe? Então, assim, e eu acho muito perigoso, eu já até falei isso, eu quero repetir, é quando isso vira uma lei, sabe? O meu crivo, eu passo a medir todo mundo a partir do meu crivo. Eu sou diferente de vocês. Sabe? Eu funciono diferente de vocês. Então, talvez aquilo que afeta tanto vocês não me afeta. E vice-versa. Então, assim, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer ao Senhor.
pra eu entender o que eu posso e o que eu não posso. Não o que a Aline pode e o que ela não pode. Porque se a gente começar a olhar pra dentro de si e olhar pra esse relacionamento constante com Deus, vai ficar mais fácil, né? Porque eu tava falando de filmes e livros, já teve livro que chegou em determinado ponto, eu falei, não dá pra ler. Eu não vou mais ler esse livro, porque aquilo ali estava me fazendo mal. Existem determinados filmes que eu começo a ver, a historinha bonitinha, chega em certo ponto, eu falo, não, isso aqui não é filme pra eu, Gisele, serva do Senhor, assistir. Vou lá e desligo. Então, eu preciso ter esse entendimento sobre mim. Na música, isso não acontece tanto, porque igual eu falei pra vocês, eu não sou musical, e quando eu decido escutar uma música, eu já prefiro mais essas músicas que eu comentei com vocês. Então, assim, a gente precisa se conhecer e conhecer o Senhor pra entender o que pode e o que não pode. Certo. Eu sei que nós já falamos muito, mas tem uma coisa que eu acho importante a gente trazer. Ih, coisa que eu achei que eu já tava finalizando. Ele não aceitou pegar o Ela lugar fez dele. um lindo posicionamento. Não, mas é porque, beleza. É claro que o que nós estamos falando aqui são situações que a Bíblia não afirma categoricamente. Porque não era contexto da época, Isso, não era uma preocupação. A Bíblia não afirma categoricamente se você pode ou não pode fazer. Mas, e se isso escandalizar o seu irmão? Aí... tem isso, porque... Silêncio! Não, mas é igual eu falei na questão da música. Eu já vi que quando eu comento sobre isso, tem muita gente, tem muito cristão que fica, como assim você é uma serva do Senhor, você não pode ouvir. Então, assim, eu evito, a partir desses posicionamentos, eu evito até ficar falando. Não levo isso como uma afronta para as pessoas. Se eu vejo que aquilo ali é uma coisa difícil da pessoa... Agora todo mundo já sabe, Aline. Agora tá exposto, já era. Vai ser meu último pronunciamento sobre isso. Então, eu deixo mais para um momento reservado em que esteja só eu, justamente para não ter esse tipo de situação. Porque já teve momentos que eu vi que eu me peguei confrontando as pessoas e tentando argumentar, fazê-las, convencê-las de que eu estava certa e elas não. E isso também não é uma coisa certa, não é uma coisa legal, não foi agradável. No final, não foi algo que, nossa, que edificante essa conversa. Então, eu pensei, a partir de agora, eu não vou mais trazer esse assunto como um debate para alguém que eu vejo que para ela não é uma opção, não quer ouvir, ela não concorda, eu vou respeitar e eu vou deixar aquilo passar, sim, entendeu? Sim. Justamente por isso. Porque realmente tem pessoas ainda que vão escandalizar por algum outro comportamento. Concorda? Eu tava ouvindo esses dias justamente sobre esse tema, né? Escandalizar o irmão. O que é escandalizar o irmão, sabe? Porque também tem aquele irmão legalista, que não é porque, ele ainda, né, é fraco ali na fé, ele ainda é uma criança na fé, que eu vou precisar tomar cuidado. Às vezes é aquele irmão que já está caminhando há muito tempo e que tá sempre com isso. Isso me escandaliza. Eu acho que isso também é uma zona perigosa, sendo bem sincera. Uhum. Porque às vezes ele tá se escandalizando porque justamente ele tá pegando ali o que ele acha certo e correto e tentando impor para os outros. Isso também é um problema, sabe? Porque às vezes a gente só olha um lado. Eu prefiro ir com outra palavra. O que você faz com o amor que você tem ao próximo? Porque aí eu já acho mais justo para os dois lados. Se o meu próximo, eu vejo que aquilo tá incomodando ele de alguma maneira, ok, eu posso evitar, será que eu preciso? Eu vou entrar eu preciso ver aquele filme ali do lado daquela pessoa? Não, eu não preciso, eu posso ver depois. Eu preciso convencer ela de que não tem nada a ver eu assistir. Entendeu? Então, assim, ok, entende? Pelo amor que eu tenho por ele. Mas não com esse medo de escandalizar aquele que, na verdade, já está escandalizado com tudo porque ele está vivendo a lei simplesmente. Porque eu acho que a gente também precisa tratar disso também nas igrejas, sabe? As pessoas, elas precisam entender. A lei que muitas vezes não é a lei dele. Quer dizer, não é a lei de Deus, é a lei dele. É como os fariseus, isso traz quando problema. A gente trata muito de legalismo, a gente trata dos fariseus que colocavam as suas próprias leis pesadas demais
e por isso que era um fardo muito grande carregar. Eu prefiro amar esse irmão. Ou deixando de fazer, ou tendo uma conversa sincera com ele. Por que que você está dizendo que você está escandalizado com isso? Em que isso está te ferindo? Não para criar um debate, mas para eu entender. Entendeu? Porque senão a gente entra no legalismo. E o legalismo é a religiosidade, que é perigosíssima. E se eu aceitar isso, a religiosidade, eu também não tô amando ele. Então, assim, eu acho que essa tem que ser a nossa conversa. Muito bem. Fala você agora, o que Não, você eu tô pensa sobre isso? Tô satisfeita. A gente nem satisfeito. deixou o Renan falar hoje. Não, eu tô satisfeito, tô satisfeito. Eu tenho que falar ainda dos nossos amigos da Brigada Betim. Meu amigo, você que quer aí realizar o sonho de ser um herói na vida real, né? Quer fazer um curso de bombeiro civil, socorrista profissional. Você precisa procurar os nossos amigos da Brigada Betim, que estão há mais de 10 anos aí no ramo da formação de brigadista profissional, bombeiro civil e socorrista. Então o pessoal lá tem, muito conteúdo de qualidade, muito profissionalismo para poder te atender aí de uma maneira bacana demais. Então vai ter um QR Code aí, também tem o link na descrição, é só você chamar o pessoal da Brigada Betim. Posso sugerir uma coisa? Rapidinho. Posso. É rápido, amor. Vai. Homens podem falar rapidinho com a esposa? Pode ou não pode? Não, agora é sério, gente. A gente quer continuar com esse quadro. Comenta aí pra gente o que vocês estão achando. Se tem alguma coisa que vocês queriam saber, a nossa opinião, que pode ser diferente da sua, comenta aí pra gente tá realmente entrando em contato com vocês, porque esse é o nosso objetivo. Muito bem, Aline. Suas É considerações finais. Eu tô achando super legal. Eu acho que a gente deveria repetir. Eu acho que vocês podem sugerir e deixar também a opinião de vocês aí no comentário. Se vocês concordam ou não. Porque eu acho que esse é um ambiente que a gente tá muito tranquilo, saudável pra gente ouvir e trocar ideias, né? Isso. Principalmente sobre o que a gente mais gosta, que é a nossa jornada cristã. Exatamente. E nossas opiniões podem mudar. Hoje eu posso pensar assim, amanhã eu posso pensar diferente. Daqui 10 anos a gente vai fazer um react desse vídeo. Talvez o seu comentário, né? O seu argumento aí nos comentários Nos pode mudar a nossa convença. opinião, né? É verdade. Muito bem, obrigado, minhas amigas, por mais um tempo de qualidade aqui que nós tivemos, né? Renan, um segundo. Ah, A palavra não muda, tá? É só a nossa opinião. isso. É isso que tem que deixar claro. Nós não vamos contra nada que a Bíblia afirma categoricamente. A questão é a nossa opinião sobre aqueles assuntos que não estão ali, mas que a gente pode buscar no Senhor. Isso mesmo. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez no nosso podcast Em Frente. Um abraço, até a próxima. A Gisele, ela tá amando esse quadro, porque ela tá